Eu consagrei a Ayahuasca ontem pela 4ª vez na vida e eu tive uma experiência muito maravilhosa, muito incrível, e eu quero compartilhar com vocês porque eu acho que algumas das coisas que eu vivenciei dentro dessa experiência podem servir como uma expansão de consciência para outras pessoas também. Eu estudo já sobre espiritualidade desde 2020, que foi quando eu despertei a minha consciência, foi quando eu tive meu primeiro despertar da consciência, que eu entendi que tudo era muito maior do que eu imaginava que era. E eu comecei nessa época a estudar sobre as leis herméticas, que são as leis que regem o universo. Então, desde 2020 eu vou acessando camadas e camadas dessas informações herméticas, né? E a primeira lei hermética, ela fala sobre o mentalismo, que o todo é mente, o universo é mental. E essa lei, ela fala que tudo é uma criação na mente de Deus, que tudo existe dentro da mente de Deus, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente vê, tudo que a gente sabe que existe dentro da mente de Deus. E basicamente nós, como imagem e semelhança de Deus, a gente também cria a nossa própria realidade. A gente também tem o nosso mundo interior, os nossos universos interiores. E por que eu tô falando isso? Porque quando você consagra a Ayahuasca, você vai pra dentro de você, você acessa os universos dentro de você. E eu tive uma experiência que foi muito, muito profunda na energia de Kali, daquela deusa, né? Kali é a deusa que trabalha a energia de criação e destruição de mundos, né? E eu venho me conectando com ela já tem um tempo, nessa energia feminina mais visceral. E teve um momento da experiência que Kali apareceu pra mim, o rosto dela, e a boca dela abria e era como se fosse tudo preto e era um grande vazio. E era como se, assim, se ela me engolisse eu ia morrer. Que é a morte do ego, né? Quando chegou perto, e era como se eu não tivesse controle nenhum, era como se eu estivesse flutuando pra ir pro vazio mesmo. E aí, quando eu comecei a chegar perto dela, a energia que me vinha, assim, era um pavor muito grande, porque eu entendia que eu ia morrer ali. E eu comecei a pedir que eu não queria mais ver os mistérios, eu não queria mais acessar os mistérios, que eu queria parar ali, mas eu já tava num momento que não tinha mais muito como voltar atrás, né? Eu já tinha escolhido, a minha consciência já tinha escolhido viver essa experiência, né? E aí, o que aconteceu foi que eu entrei nesse vazio, eu não tive como não passar por isso. E quando eu atravessei esse vazio, era como se eu tivesse morrido, era como se eu literalmente tivesse experienciado a minha própria morte. E a sensação era pavorosa, porque era literalmente como se eu tivesse morrido, eu não me via mais como Érica, eu me desconectei completamente do meu ego durante a experiência, né? E aí, quando eu atravessei, assim, a boca dela, eu fiquei um tempo num vazio, no grande vazio, que é o universo, do grande campo de energia que é, onde tudo existe e nada existe ao mesmo tempo. E aí, depois eu dei uma respiração, eu puxei uma respiração, e foi como se eu tivesse puxado o sopro da vida de novo e eu tivesse renascido. E aí eu comecei a rir, porque eu falei, caramba, tudo isso... Tipo, eu morri, eu renasci, então era como se eu tivesse experienciado a morte e a vida, e era como se eu entendesse que, assim, a gente morre e renasce muitas vezes em vida, e muitas vezes como alma, como energia. E aí, quando eu saí dessa experiência, e eu sobrevivi, entre aspas, a essa experiência, eu comecei a rir e me veio na cabeça assim, tudo isso é o seu universo interior, é tudo que tem dentro de você. Eu falei, caramba, né? Como a gente é absolutamente tudo. Os arquétipos que a gente entra em contato, né? Aquelas forças primordiais, elas existem também dentro da gente, elas não são forças externas, né? Então, nesse caso, eu acessei o arquétipo da Kali e acessei alguns outros arquétipos também da floresta ao longo da consagração. Mas é tudo interior, nós temos o universo dentro da gente, que também é a lei da correspondência no hermetismo, né? Assim dentro como fora. Né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e ao universo, né? Acho que é essa frase de Sócrates. Acho que é Sócrates também, não tenho certeza. Quanto mais você conhece o teu universo interior, mais você conhece as coisas sobre o universo exterior, porque uma coisa é réplica da outra. E eu tive isso muito certo, assim, pra mim. Ficou muito claro pra mim dentro dessa experiência. E uma outra coisa que foi muito doida foi que a minha respiração, ela se alinhava com a frequência das músicas. Então, era como se o meu ego, Érica, dissolvesse e eu conseguisse, com a minha respiração, me alinhar em frequências diferentes
E quando eu me alinhava àquelas frequências, eu me tornava aquilo. Então, vou dar um exemplo, Animais de Poder. Tinha uma hora que tava falando sobre a pantera, uma música que tava falando sobre a pantera. A minha respiração, ela começou a se encaixar com a música e era como se eu fosse a pantera. Então, eu sentia o instinto. Eu era puro instinto, eu era aquela força. Então, assim, eu acessei aquela vibração. Eu acessei a vibração da Sussuarana, também teve uma música que era sobre a Sussuarana, águia, enfim, trabalhou muitos animais de poder, trabalhou bruxas, trabalhou a energia de elementais, né? Trabalhou a energia da própria medicina ayahuasca, e nesses momentos eu sentia como se o meu corpo fosse raízes, como se eu fosse a própria medicina. E ali ficou muito claro para mim a questão da energia, né? Que a gente já sabe na física quântica que tudo é energia. Tudo é um grande campo de energia. Então, sem o seu ego, você é absolutamente tudo que existe e tudo que existe é você. Não há separação. Se você tira o ego, que é uma experiência que a ayahuasca proporciona, é essa morte, entre aspas, do ego, durante aquele momento da cerimônia, você entende que você é absolutamente tudo que existe. Você é o pássaro, você é o mar, você é essas divindades, elas estão em você, você é as forças. E ficou muito claro para mim também que tudo no universo são faixas de onda, são faixas de frequência mesmo. Quando você consegue entrar em sintonia com essas frequências, você consegue experienciar aquilo, né? Por isso que no meu trabalho eu falo tanto sobre alinhamento de frequência e o quanto isso faz diferença na sua vida. Porque tudo é frequência. Se você se alinha com frequências mais elevadas, com estados de consciência mais expandidos, você tem uma experiência de vida mais expandida, as coisas acontecem para você de uma forma mais fluida, né? E quando você está em estados de consciência de retração, você passa por muito mais desafios, por muito mais perrengues na vida, do que quando você expande a tua consciência, expande a tua vibração e limpa os seus bloqueios, né? Então foi uma experiência assim muito intensa para mim de experienciar como é ser várias coisas. Eu experienciei como era ser uma jiboia, eu experienciei como era ser uma pantera, eu experienciei como era ser nada, o vazio, o total, completo vazio. E é uma experiência de muito pânico também, porque você se distancia tanto do teu ego que você fica com medo de não voltar. Eu lembro que em vários momentos da experiência, assim, eu precisei me trazer de volta, digamos assim, pensando que eu precisava me render e que tava tudo bem eu me render ali, porque tinha algumas coisas que eu precisava acessar. Então, se a gente tirar o ego, que é a persona que você é, que é o seu nome, o que você faz, a família que você veio, a tua história, você é só energia. E quando você alinha a tua energia com outras faixas de frequência, você é tudo. Não existe nada fora de você. Não existe nada que precise ser vencido fora de você, desbloqueado fora de você. Isso também ficou muito claro para mim. Que todas as prisões são prisões mentais, são prisões que a gente cria pra gente mesmo, são limitações que a gente cria pra gente mesmo. E que quando a gente vai desbloqueando isso, a gente vai desbloqueando novas camadas no nosso mundo interior. Então, quanto mais autoconhecimento a gente faz, quanto mais processos de cura a gente faz, mais a gente desbloqueia essas questões dentro da gente, né? E o quanto isso expande fora, porque não tem como ter uma mudança dentro, uma mudança fora, sem antes ter uma mudança dentro, né? Então, a gente precisa acessar esse mundo interior. Eu acho que o medo das pessoas com a ayahuasca é de olhar para dentro de si, né? E soltar o controle também, porque é uma experiência de total rendição, assim. A medicina me colocou rendida por 6 horas de cerimônia, deitada com as mãos para trás. Eu não conseguia me mexer, eu sentia que eu era medicina, a minha mão era medicina, eu não tinha força de vontade. A partir do momento que eu intencionei que eu queria receber curas, que eu queria acessar algumas informações, era como se eu tivesse simplesmente que me render para acessar aquilo. E eu não conseguia me movimentar, eu perdi completamente o controle. Não tô dizendo que essa é a experiência de todos, mas eu não conseguia. Era como se a minha mão fosse as raízes da planta, assim, e eu não conseguisse me mover. E o meu corpo inteiro vibrava, inteiro. Era uma sensação, assim, de estar numa plataforma que vibrava, assim. Eu sentia cada célula do meu corpo vibrando e eu via a floresta, tipo, iluminada, assim. E aquelas curas me acessando e aquelas curas limpando coisa e tirando coisa. E eu sentindo como se eu fosse tudo ao mesmo tempo. Gente, olha, é uma experiência, assim, um tanto quanto profunda, sabe? Eu acho que tem que estar muito preparado para fazer, mas é incrível, assim,